estudar a interpretação de texto. Por quê, Virna? Porque a parte da gramática eu vou ter que fazer um resumo para estudar com vocês, para depois a gente responder as perguntas. Vamos começar logo com interpretação de texto, para ser mais rápido. Vamos lá. Responda as perguntas de acordo com o texto. Qual é o texto aí? Não tá aparecendo sua tela para mim. Espera. E agora? Apareceu. Agora deu certo. Vamos lá. Ó. Responda as perguntas, né, de acordo com o texto. A vida de Pi. Vamos lá, gente. Uma dica que eu dou. Uma dica. Olha aqui a dica. Primeira coisa. Quando você vê um texto em inglês, tá vendo esse texto aqui todo em inglês? Vá primeiro nas perguntas a respeito do texto. Desliga o microfone. Vocês vão fazer o quê? Primeira coisa. Ah, Virna, não sei traduzir o texto, tá? Eu não compreendo muito bem inglês. Quando vocês verem uma pergunta em inglês, né, que está com base em um texto, primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Olha ali, a letra A. Ele está perguntando, né? What is Pi's real name? Qual é o nome real do Pi, né? Ó aqui, ó. Então, vocês vão procurar aonde vocês têm esses termozinhos aqui, ó. Onde é que eu tenho esses termos, ó? Nome real, né? Onde é que eu tenho esse termo aqui? Nome real do Pi. Vamos lá. Ó, ele tá dizendo o quê? Vem aqui no começo, ó. Ó. Life of Pi, né? De Ian. Vamos procurar aqui no texto. Qual é o nome real dele? Ó, tá aqui, ó. Relata a história, ó. Relata a história de Piscine Peter, ó, nickname Pi, ou seja, o apelido dele é Pi, né? Mas o nome dele é... Por que que é Pi, né? Ó, que são as iniciais do nome dele. Ó, nickname é o apelido dele, tá? O apelido dele é Pi, o nome dele é Piscine Peter. Então, vocês vão ver primeiro a pergunta. Por que, Virna, que eu vejo primeiro a pergunta? Porque, número 1, vai economizar tempo. Vocês não vão precisar tentar traduzir aquele texto todo. Até porque quem não faz cursinho de inglês, né, e não tem esse acompanhamento de inglês diariamente, provavelmente não vai conseguir traduzir ao pé da letra todo o texto. Então, vocês vão identificar a pergunta e tentar analisar o texto de acordo com a pergunta. Onde é que você tem o nome real do Pi? Vem aqui, ó. Ele disse que o apelido, ó, nickname, é Pi, então o nome real, ó, tá aqui, ó. Piscine Peter.
Acho que é assim a pronúncia. Liga os microfones para me perguntar se vocês entenderam. Entendi. Eu entendi. Questão de texto normalmente só erro uma. Então, vocês já economizam tempo, né? Vendo logo a pergunta. Para não ter que ficar tentando ler aquele texto enorme que muitas vezes vocês não vão conseguir traduzir ao pé da letra. Então, aqui, ó, ele pergunta: quais os animais que compõem a história? Vamos lá, vamos ver aqui onde é que eu tenho esses termozinhos aqui, ó. Animals que compõem a história. Vamos ver. Ele está falando aqui de algum animal. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos baixar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Ó. Falando dos animais, né? Aqui, ó. Vamos ver, experiência com os animais. Mas ele não tá falando aqui quais são os animais. Vamos ver aqui. Olha, olha aqui os animais, ó. Olha aqui, ó. Bem aqui, ele tá falando que o Pi, né, viveu 227 dias no Oceano Pacífico com uma hiena. Ó, hiena, zebra, orangotango. Na sua companhia. Então foram 3 animais, né, ó. A hiena, a zebra e o orangotango. Então vocês vão colocar aqui os animais. Então, se ele está falando de animais, você vai procurar no texto aonde tem os termos animais, né? E aonde tem animais no texto. Então já economiza tempo. Hiena, zebra e orangotango. Já? Liguem os microfones. Já. Entenderam ou não? Sim. Entendi. Agora ele pergunta... deixa eu ver aqui uma coisa. Quem tá mandando mensagem? Peraí. Ele está perguntando aonde o Pi chega após o naufrágio de seu navio. Vamos ver aqui. Onde é que tem esses termos, né? Aonde vai ser que o Pi chegou após o naufrágio do seu navio? Peraí, vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Onde é que tem esses termos, né? Vou subir aqui. Onde é que eu tenho? Falando sobre o naufrágio do navio dele. Ó, onde é que o Pi chega, né? Após o naufrágio do seu navio. Ó.
Onde é, gente? Que? Onde é? Onde é que ele chega após o naufrágio do navio dele, gente? Ó, na parte final, e ele chega aonde, ó? No Japão, Japanese. né? Ele chega em território japonês. Ó, ele tá perguntando aqui quantos dias foi que ele ficou a bordo, né, ó? Aqui, ó, 227 dias. Nossa. Vocês entendem? 227 dias no Pacífico? Sim, a bordo. Que isso. Pior que quarentena. Vamos lá. Qual é a próxima? Vou ter que fazer um resumo aqui. Tem tarefa hoje? Teve duas, só que as duas são pra terça. A minha teve duas. Manda logo, porque isso aqui eu só vou conseguir fazer quando eu mostrar o resumo para vocês, estudar. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer o resumo. Amanhã de manhã eu faço o resumo. Boto lá no YouTube, não vou fazer uma aula grande, dá para botar no YouTube, o resumo de inglês. Vocês vão estudar e na segunda a gente só tirar as dúvidas de inglês, pode ser? Como é que você quer fazer? Ó, vou fazer um resumo de inglês dos conteúdos, certo? Tá. E aí vou jogar no YouTube amanhã. Vou fazer amanhã de manhã, jogo no YouTube amanhã à tarde. Vocês vão assistir a aula. Quando for segunda-feira, vocês vão tirar as dúvidas da aula, entenderam? De inglês, da aula de revisão. E agora você quer fazer o quê agora à tarde? As tarefas. Que faltam. As tarefas. Não tem revisão. Ah, já que não tem revisão de ciências. É, realmente. Revisão de ciências nunca tem. Revisão? Ela não vai passar revisão? Não, é assim, ó, ela não passa revisão, mas nas aulas dela no lugar dela passar revisão, então vamos estudar no lugar dela passar a revisão, ela fica fazendo perguntas. Então vamos fazer o slide aqui. Vamos mostrar o slide, né? É 4, 5 e 6, é? Estava pra prova? Eu acho que é só o 4, o 5 e o 6. Calma aí. É o 4 e o 5, é só o 4 e o 5. Ah, beleza. Então vamos estudar ciências, então. Estou vendo aqui os slides. Vamos estudar ciências. Então vamos estudar ciências aqui, tá? Deixa as tarefas vocês conseguem fazer final de semana, então eu vou estudar logo ciências com vocês, tá? Vamos lá. Tentem fazer as tarefas finais de semana. Se vocês não conseguirem fazer, vocês tirem as dúvidas comigo. Vamos estudar ciências aqui, né? Que vai ter consumo de energia. Alguém pode ler aí? Eu leio. Beleza. Diferença de potencial. A pilha é um dispositivo gerador de energia que tem dois polos, chamados de terminais, um negativo e outro positivo. Gente, ó, ciências, presta atenção, com mini Pedro, ciências capítulo 4, vamos lá. Diferença de potencial, DDP. Por que DDP? Vina não é capítulo 3, 4 e 5, não?
Alguém tem um roteiro aí? Deixa eu ver aqui. Eu tenho um roteiro. É capítulo 3, 4 e 5. Ó, faz o seguinte, vamos estudar ciências, presta atenção que eu vou falar, orientação aqui. Vamos estudar ciências agora, né? Segunda-feira a gente conclui ciências, ou então vê o conteúdo de inglês. Eu posso deixar gravado também. Amanhã eu gravo conteúdo de inglês, vocês assistem. Tiro as dúvidas na segunda-feira e a gente fica estudando ciências, porque ciências vai ter mais conteúdo. Pode ser? Pode. Eu não tô vendo não, Camila, o roteiro. Onde é que tá? Eu vou te Mandou? mandar, tá no gestor. Ah, não, peraí. Já mandou. Já me mandou. Mas, gente, o capítulo 3 não foi da verificação global? Como assim? Mas a gente não fez a global ainda, não. Ah, é o capítulo 3 e 4. E 5. Vamos ver. Esse capítulo é o capítulo 4. Consumo de energia elétrica. Consumo de energia elétrica. Vamos estudar logo. Vocês querem... Então, vamos pegar logo a revisão do capítulo 3? Começar logo do início aqui mesmo? Só que não vai... Deixa eu ver se vai ter o slide do capítulo 3, né? Que não sei se ela colocou ou não. Ah, tem. Mostrar na basta. Ai, meu Deus. Abre como... Estão vendo aí? Ou não? Sim. Oh, yeah. Eletricidade, circuitos elétricos. Vai. Eletricidade. O que é eletricidade? Hein? Fale de novo, que seu áudio travou um pouquinho para mim. O que é eletricidade? Eletricidade é a área da física responsável pelo estudo de fenômenos associados a cargas elétricas. Toda vida que vocês forem estudar fenômenos, associados a cargas elétricas, vocês vão estudar a eletricidade, tá? A eletricidade está associada a fenômenos que utilizam cargas elétricas. A eletricidade, ela pode ser dividida em 3 partes, tá? Divisões da eletricidade. Eletrostática. O que é eletrostática? Refere-se ao comportamento das cargas elétricas em repouso. O nome já está dizendo. Eletrostática. Vai estar em estática. O que é estar em estática? É estar em repouso, é estar parado, certo? Sem movimento. Então, eletrostática vai se referir ao comportamento das cargas elétricas quando elas estão em repouso, certo? E o seu estudo vai englobar os processos de eletrização, campo elétrico, força eletrostática e potencial elétrico. Toda vida que vocês forem estudar eletricidade, né, em relação à eletrostática, quando a carga elétrica está em repouso, vocês vão estudar o quê? Processos de eletrização, campos elétricos, força eletrostática e potencial elétrico. Posteriormente, vocês vão conhecer todas as definições. Qual é o segundo campo da eletricidade que nós estudamos? Além da eletrostática, nós também vamos ter a eletrodinâmica. A eletrodinâmica é o oposto da eletrostática. Enquanto na eletrostática nós vamos estudar as cargas elétricas que se encontram em repouso, na eletrodinâmica, o nome já diz, dinâmica quer dizer movimento. Vocês vão estudar as cargas elétricas que vão estar em movimento, certo? Cargas elétricas se encontram em movimento. Então, eletrodinâmica é a parte da eletricidade responsável pelo estudo das cargas elétricas que estão em movimento. O foco dessa área é a corrente elétrica e os componentes de circuito elétricos, como capacitores e resistores. Então,
Na eletrostática, você estuda a corrente, a energia elétrica que está em repouso, cargas elétricas em repouso, certo? E nesse campo da eletrostática, o que você mais se dedica a estudar é os processos de eletrização, campo elétrico, força eletrostática e potencial elétrico. Enquanto na eletrodinâmica, que é a eletricidade, que está as cargas elétricas que se encontram em movimento, estudo das cargas elétricas que se encontram em movimento, você vai estudar mais o quê? Você vai estudar mais corrente elétrica e os circuitos elétricos, componentes dos circuitos elétricos. Quais são os componentes dos circuitos elétricos que a gente tem? Os capacitores, os resistores. Eletromagnetismo, da relação entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos, tais como campo magnético produzido por cargas elétricas em movimento e campo elétrico produzido pela variação de fluxo magnético. Como assim, Virna? Não entendi. Ora, você tem, mais tarde, no próximo ano, vocês vão estudar, e vocês vão se lembrar disso, quando vocês forem estudar sobre as ondas eletromagnéticas. O que é isso, Virna? Ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas provém dessa eletricidade eletromagnética, né? Ou eletromagnetismo. O que é esse eletromagnetismo? Gente, a energia elétrica, certo? E os campos magnéticos, eles se atraem. Como assim eles se atraem, né? Um vai formar o outro. Você pode ter formação, para vocês terem ideia, você pode ter a formação de um campo magnético através de correntes elétricas. E o contrário, a recíproca também é verdadeira. Você vai ter formações, né, de cargas elétricas a partir de fenômenos, né, magnéticos. Então, campos elétricos formam cargas elétricas formam campos magnéticos e campos magnéticos vão formar cargas elétricas, né? E vice-versa aí. Vocês veem que vocês têm uma relação de intimidade entre fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos. Por quê? Porque campo elétrico, o campo magnético vai formar campo elétrico, cargas elétricas, e o campo elétrico, né, o campo magnético ou as cargas magnéticas vão formar cargas elétricas ou campos elétricos, certo? Então, vocês têm aí que um vai formar o outro. Então, energia elétrica, né, e magnética vão ser, no caso, vão se complementar. Uma vai originar a outra. Então, você tem uma relação de intimidade entre fenômenos elétricos e magnéticos. Então, no campo do eletromagnetismo, você vai estudar a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos, tais como o campo magnético, que vai ser produzido por cargas elétricas, como eu falei para vocês. Campo magnético vai ser produzido, vai ser formado por cargas elétricas, e as cargas elétricas, por sua vez, podem ser formadas, né, por variação de fluxo magnético, ou seja, por campo magnético. Porque todo campo magnético vai possuir uma variação de fluxo. Vocês entendem o conceito de eletricidade? Alguém falou no chat? Alguém falou no chat? Acho que não. É porque apareceu aqui um barulhinho assim, um barulho para mim? Para mim apareceu também o barulho. É quando falam no chat. É porque a minha internet tinha caído, aí eu entrei de novo. Ah, beleza. Então vamos lá, gente. Presta atenção que esse conteúdo de ciências, ele é muito teórico, né? Tem parte de cálculo, mas tem muita teoria. Então vocês têm que se ligar nisso aí, tá? Vamos lá aqui. Vocês entendem o que é eletricidade? A eletricidade é o quê? São fenômenos que acontecem que estão associados a cargas elétricas. Eletricidade, fenômenos associados a cargas elétricas. Existem 3 campos, né? 3 classificações, 3 campos de eletricidade. Quais são os campos de eletricidade que a gente tem? Eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. O que é eletrostática? Eletrostática vai ser cargas elétricas que se encontram em repouso. Você vai estudar as cargas elétricas que se encontram em repouso. Nesse tipo de estudo, nós temos como foco
os processos de eletrização, de campo elétrico, de força eletrostática e de potencial elétrico. Posteriormente, quando a gente for estudar mais a fundo os processos eletrostáticos, né, estudar a eletricidade, né, neste campo eletrostático, vocês vão entender as definições. Mas, primeiramente, vocês precisam saber, a priori, que eletrostática estuda as cargas elétricas que se encontram em repouso. Eletrodinâmica estuda as cargas elétricas que se encontram em movimento. O nome já diz, dinâmico, de movimento. Então, eletrodinâmica, cargas elétricas que se encontram em movimento são estudadas, certo? E aí a gente vai ter como foco o estudo de correntes elétricas, porque só pode haver corrente elétrica se você tiver um movimento das cargas elétricas. Então, na eletrodinâmica, estudamos as correntes elétricas e os componentes que compõem, os componentes ali dos circuitos elétricos. Quais são os componentes do circuito elétrico? Capacitores e resistores, certo? E você também tem outra classificação de eletricidade, que é o eletromagnetismo, que estuda a relação, né, que é uma relação bem íntima, como eu falei para vocês, estuda a relação, né, entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Você tem o quê? Que campos magnéticos vão formar cargas elétricas e que cargas elétricas, por sua vez, né, campos elétricos, vão produzir campos magnéticos, certo? Então, um vai ser responsável pela origem do outro, podemos dizer assim. Tanto é que a gente tem ondas de caráter eletromagnéticos, ou seja, elas fluem tanto no campo elétrico quanto no campo magnético. Isso é possível porque há uma relação de intimidade entre fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos. Vocês entendem isso ou não? Sim. Vocês entendem a classificação de eletricidade? São 3 classificações. Pedro? Oi. Você entendeu, Pedro, o que eu falei? Entendi. É porque eu não tô podendo ficar com o microfone ligado toda hora. Tá. Céu. Vamos lá. Breve história da eletricidade. O termo eletricidade origina-se do termo elétron, nome grego do âmbar. Tales de Mileto atritou a pele de um animal com um pedaço de âmbar e percebeu que este passava a atrair pequenos objetos leves, como pedacinhos de palha, pequenas sementes e penas. Gente, vocês já fizeram um experimento quando vocês estão com o cabelo sujo, vocês atritarem, né? Pedacinho de... atritarem aí a caneta no cabelo. Você ficar tritando a caneta no cabelo, ó. Esse experimento do cabelo, ele é a mesma coisa, é o mesmo experimento que o Tales de Mileto fez. Quando vocês estão com o cabelo sujo, depois vocês podem testar isso. E se vocês atritarem uma caneta qualquer no cabelo, e depois vocês pegarem um pedacinho de folha, vocês vão perceber que a folha, ela vai ser atraída, né? A caneta, ela vai atrair aquele pedaço de folha. A folha, ela vai ficar como se fosse colada na caneta. Ela não cai, o pedaço de folha não cai. Por que isso acontece, Vina? Isso acontece justamente por conta dos fenômenos de eletricidade, que é justamente o que o Tales de Mileto fez, né? Ele atritou a pele de um animal com um pedaço de âmbar e percebeu que este passava a atrair pequenos objetos leves, como pedacinhos de palha, pequenas sementes e penas. Quando vocês fizerem esse experimento, depois vocês podem fazer esse experimento aí no final de semana, do cabelo, né? O cabelo tem que estar sujo, tá? E a caneta. Vocês pegam, atrita a caneta no cabelo, depois vocês pegam, recorta a folha pequenininha, vocês vão ver que a folha, ela vai ser, a caneta, ela vai atrair esse pedaço de folha e ela vai ficar como se fosse colada na caneta. Isso se deve por conta da eletricidade. William Gilbert, médico da Rainha Elizabeth I, rainha da Inglaterra, notou que, além do âmbar, outros materiais sofriam o mesmo fenômeno, como vidro, enxofre e resinas. Se você atritar também, se você atritar um material em outros componentes, né, por exemplo, de vidro, enxofre, resina, até mesmo plástico,
como no caso da caneta, eles vão atrair pequenos objetos, objetos leves. Foi a partir desses experimentos, gente, isso aqui sobre a história da eletricidade, para falar para vocês que a partir desses experimentos simples, que a gente teve, a humanidade, né, teve conhecimento que existia, né, cargas elétricas. Ok? Camila, lê aí para mim. Camila? Prefeito da cidade de Otto von Guericke. Como é esse nome? Guericke. Prefeito da cidade de Magdeburg. Magdeburg, Alemanha. Montou a primeira máquina eletrostática de que se tem notícia. Ó. O prefeito da cidade de Magdeburg, na Alemanha, ele montou essa máquina aqui, ó, que você tá vendo. Essa foi a primeira máquina eletrostática, tá? Que a humanidade conhece. Alessandro, volta. Lê aí. Camila? Oi. Lê aí sobre o Alessandro Volta. Peraí. Esse capítulo é todo sobre a história da eletricidade? Sim. Meu Deus. Vai, Alessandro Volta. Alessandro Volta, físico italiano que construiu a primeira pilha elétrica. Opa! O que tornou... Isso aqui é típica questão de VOF, né? Tipo, colocar lá para vocês, ó. Se o Pedro estiver aí prestando atenção também. Colocar lá os nomes dos físicos, né? E o que foi que eles criaram. Como foi a contribuição deles para a história da eletricidade. Otto von Guericke, né? Vocês vão colocar, eles podem colocar lá. Criou a primeira máquina eletrostática que se tem notícia, verdadeiro ou falso? Ou então aquelas questões de associar 1, 2, 3 com o nome da pessoa. Alessandro Volta foi um físico italiano que construiu a primeira pilha elétrica, né? O que tornou possível a obtenção da corrente elétrica, isto é, cargas elétricas em movimento, certo? Então, o Alessandro Volta. Não é Alessandro Volta, não? Volta, Camila. Oi? Volta. Ah, tá. Ó. Alessandro Volta foi um físico italiano que construiu a primeira pilha elétrica que tornou possível a obtenção da corrente elétrica, isto é, cargas elétricas em movimento. Então, na pilha elétrica dele, aí, ó, pode observar na imagem, deixa eu colocar aqui para você. Ó, tá vendo que tem um polo positivo e um polo negativo? Né? Sim. O nome do componente da célula voltaica ficou conhecido por conta do sobrenome dele, tá? Então, você tem aí, ele criou a primeira pilha com disco de prata, disco de zinco, papel cartão, e essa combinação era a célula voltaica. A pilha era formada por prata, zinco e papel cartão, certo? Você tinha aí esse disco formado por esses três componentes, prata, zinco, papel cartão, e esse disco ficou conhecido como célula voltaica por conta do nome dele. Foi o físico italiano que criou a primeira pilha elétrica, tá?
Através dessa pilha elétrica, nós conseguimos obter aí, ó, cargas elétricas em movimento. Então, a gente já passou a ter o quê? Eletrodinâmica, porque a eletrostática é quando as cargas elétricas estão paradas, em repouso, certo? Certo. Você entende isso ou não entende isto? Entendo. Saiu aí na tela. Peraí, que saiu. Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Camila? Voltou aí? Oi. Voltou? Voltou. Virna, eu vou só aqui encher minha garrafinha de água. Beleza. Você entendeu sobre o Alessandro Volta? Ah, tem revisão de ciência no FLF Connect. Tem, eu me lembro. Olha só. Tinha atividades. Ah, vocês enviaram. Tem revisão? Tem revisão. Tem revisão, sim. Atividade de revisão. Atividade de revisão. Aqui. Olha, tem revisão. Meu Deus. Ai, gente, vocês são horríveis, né? Pedro, voltou? Pronto, Virna, voltei. E eu também. Ok. Voltei agora pra ficar. Gente, tem revisão, viu? Eu acabei de De pegar quê? aqui. De ciências. Ciências? Uhum. Como é ela aí? É de questão. Vamos terminar esse slide aqui, depois a gente faz. Acho que eu. Ah, Virna. A Magali, né, que é a professora de ciências, eu acho que ela tinha falado sobre isso mesmo, que ela ia deixar umas questões aí no CLF Connect. Deixa. E ela ia responder.
com a gente. Vamos hoje estudar a parte teórica. Quando for na semana, Pois é, eu também acho bom. a gente estuda a revisão. Ó, Eu prefiro muito mais estudar ciências, porque ciência é bem maior. É verdade. Mas a gente vai estudar português. Vamos terminar aqui. Português? Desculpa. Inglês. Vamos lá. Continue aqui lendo, Pedro. Certo, vou ler. Stephen Gray. Peraí, que eu vou deitar meu fone. Pronto. Breve história da eletricidade. Stephen Gray, um cientista inglês que, através de suas experiências, contribuiu para a astronomia e a eletricidade. Para a eletricidade, realizou experimentos com os quais chegou à conclusão de que os objetos poderiam ser classificados em condutores ou isolantes. Então, o que foi que o Stephen Gray fez de interessante? Ele chegou à conclusão que objetos poderiam ser classificados em condutores ou isolantes. Certo? Essas questões aqui, gente, eu tenho certeza que vai cair questão para associar o físico com a contribuição dele para a eletricidade. Tipo, Otto von Guericke criou a primeira máquina eletrostática que se tem notícia. Aquelas questões Caiu um desse em história. Aquelas questões de associar. Caiu um desse aí em história. Eu fiquei doido. Alessandro Volta. Benjamin Criou a primeira Franklin. pilha elétrica. Benjamin Franklin. Stephen Gray classificou objetos em condutores ou isolantes. Virna, Oi, fala. o Paulo lhe contou a história dele na aula de ciências? Não. Vou lhe falar. Rapidinho. Calma aí, já eu lhe digo. Continue aí, já eu lhe digo. Beleza. Vamos lá. Princípios de Dufay. Charles François foi um químico francês, descobridor europeu da eletricidade positiva e negativa. Descreveu pela primeira vez em termos de cargas elétricas a existência da atração e repulsão. Então, qual foi a contribuição de Dufay? Foi o quê? O Charles François Dufay, ele foi um químico francês que descobriu a eletricidade positiva e a eletricidade negativa. Então, ele descobriu a eletricidade positiva e a eletricidade negativa. E ele descreveu que havia atração e repulsão entre cargas elétricas, ou seja, as cargas positivas, elas repeliam cargas positivas. Cargas negativas repeliam cargas negativas. E cargas positivas se atraíam por cargas negativas. Ou seja, os opostos se atraem, né? E os semelhantes se repelem. Então, o Charles François Dufay, ele foi o primeiro a descobrir que havia eletricidade positiva e eletricidade negativa. Positivo e negativo, certo? E que havia repulsão e atração. Os positivos se repeliam, os negativos se repeliam e o positivo com o negativo se atraíam. Benjamin Franklin carregou uma garrafa de Leyden utilizando pipas durante as tempestades e constatou que os raios são uma forma de eletricidade. Possibilitou a invenção dos primeiros para-raios. Então, Benjamin Franklin, ele fez o quê? Ele possibilitou a invenção de para-raios. Por quê? Porque ele constatou que os raios são uma forma de eletricidade, e possibilitou a invenção de para-raios. Vocês têm que saber a contribuição de cada físico desse, tá? Pronto, Virna. Posso lhe falar? É um pouquinho decoreba, né? Mas vocês precisam saber a contribuição. Posso lhe falar agora? Pode. Tem a ver com Benjamin Franklin. A Magali, professora de ciência, estava explicando
sobre esses caras, né? Aí ela parou no Benjamin Franklin. Aí na hora tava aparecendo só a imagem dele sem o nome. Ela falou assim, ó. Quem é esse rapaz aqui? Esse senhorzinho aqui? Alguém sabe? Aí o Paulo do nada. O Paulo parecendo um adulto de 30 e poucos anos. Benjamin Franklin. Aí a tia, ixi, quem é esse aí? É o aluno ou é o pai? Hã? Entendi nada. A professora tava falando. Meu Deus! A professora tava falando do Benjamin Franklin, aí ela perguntou assim, ó, quem é esse rapaz aqui? Aí o Paulo falou com a voz grossona. Aí ela falou assim, quem é esse que respondeu? É o aluno ou é o pai? Aí ele. Aí desligou o microfone. Ficou com vergonha. Ó, o Peter. Eita, quem sabe pronunciar assim? Muschenbroek. Ó, Peter inventou a garrafa de Leyden, destinada a armazenar cargas elétricas, o primeiro capacitor, e demonstrou choques elétricos. Então, qual foi a contribuição do Peter von Muschenbroek? Esse nome aqui eu não sei pronunciar, não. Ele foi o físico a inventar o primeiro capacitor. Ou seja, foi o físico a inventar o primeiro objeto que armazenava cargas elétricas, tá? Que são os capacitores. E demonstrou que havia choques elétricos. Olha aqui, ó. Olha a invenção dele, ó. Primeiro capacitor. Ele conseguiu armazenar cargas elétricas e demonstrar choques elétricos. Ixi, Maria. A chave da porta? Não tá aqui, não. Vê se tá aí na sala. Gente, qual foi a contribuição do Peter? Inventou a garrafa... Eita. Inventou a garrafa de Leyden. Não, pode Leyden. não. Inventou o primeiro capacitor. Ó. Só a parte que eu grifei, que Cadê? é importante. Certo. Ó, inventou o primeiro capacitor. Né? O primeiro objeto capaz de armazenar cargas elétricas e comprovou os choques elétricos. Thomas Edison. Thomas Edison. Vamos lá, Camila. Thomas Edison, quais foram as contribuições para a eletricidade? Inventou a... Camila? Oi. Thomas Edison, qual foi as contribuições dele para a eletricidade? Desenvolveu a lâmpada elétrica incandescente. Desenvolveu a lâmpada. Projetou e construiu as primeiras usinas geradoras. Projetou e construiu as primeiras usinas geradoras. Uma em Londres e duas nos Estados Unidos. Ambas eram de pequeno porte, forneceu eletricidade em corrente contínua. Então, quais foram as principais contribuições de Thomas Edison? Invenção da lâmpada e construção das primeiras usinas geradoras. Só me lembro de novo o que é que o Benjamin Franklin inventou. Na verdade, ele não inventou nada. Ele só... ele descobriu, né? Só descobriu, né, que os raios eram uma forma de eletricidade e possibilitou, através dessa descoberta, a invenção dos primeiros para-raios. Mas não foi ele que inventou os primeiros para-raios. Ele só descobriu que os raios eram uma forma de energia elétrica, né, de eletricidade, e possibilitou a invenção desses para-raios, através dessa descoberta. Já o Thomas Edison, ele inventou a lâmpada, né, desenvolveu a lâmpada e projetou, né, e construiu as primeiras usinas geradoras. Então, inventou a lâmpada e construiu as primeiras usinas geradoras. De eletricidade, claro. A gente está falando de eletricidade. Vocês entendem isso ou não? Sim. Yes. O que é o relâmpago, gente? Lê aí, Pedro. Corrente elétrica muito intensa que ocorre na atmosfera com típica duração de meio segundo e típica trajetória com comprimento de 5 a 10 km,
consequência do rápido movimento de elétrons de um lugar para outro. É isso aí, tem que bater o printzinho. Gente, relâmpago. Relâmpago é uma corrente elétrica, onde flui energia, onde a gente tem energia em movimento, tá? Relâmpago, aqui a gente tem energia em movimento. É uma corrente elétrica. É de baixo para cima e de cima para baixo, né? Muito intensa. Esse movimento vertical. É uma corrente elétrica muito intensa que ocorre na atmosfera, que tem uma duração curtíssima de meio segundo e tem um comprimento de 5 a 10 quilômetros, ou seja, tem um grande comprimento, porém tem uma duração curta, certo? Gente, o relâmpago é o que você vê ou é o que você escuta? Eu acho que o relâmpago é o que vê. É o que você vê. O trovão é o que você escuta, tá? Então, o relâmpago, você vê, né, aí, ó, essas faíscas de energia, essa corrente elétrica de uma intensidade gigantesca que vai ocorrer na atmosfera, que tem uma duração de meio segundo e é consequência de um rápido movimento de elétrons, um rápido deslocamento de elétrons de um lugar para o outro. Então, o que é o relâmpago? O relâmpago é uma corrente elétrica de grande intensidade que ocorre na atmosfera, que tem uma curta duração e uma trajetória de comprimento elevada, e é uma consequência de um movimento, de um deslocamento dos elétrons de um lugar para o outro. Fale aí, Pedro. Eu já vi um relâmpago, mas só vi o brilho. Eu nunca vi ele caindo no chão. Você já viu? Não. Graças a Deus. Você entendeu, Pedro? Entendi. Eu tenho um amigo aqui da minha rua que ele diz, eu acho que é mentira, né? Não sei se tem como. Ele disse que viu e ouviu um relâmpago caindo do lado dele. Não, do ladinho. Também acho. Porque ninguém escuta o relâmpago. Não tem como. Ele viu ouviu o trovão. Mas de qualquer forma, se tivesse caído do lado dele, teria como? O quê? O relâmpago e o trovão? Não, se um relâmpago tivesse caído do lado dele, como ele disse, teria como ele estar me contando aquela história até hoje? Tem gente que o relâmpago atinge a pessoa e a pessoa tá viva até hoje. Não atingiu ele, né? Tá do lado. Ele ainda disse que tá sem chinelo. Ninguém sabe, né? Se é verdade ou é mentira. Não, mas aí complica, porque ele tem a fama de ser o mais mentiroso de lá. Então. Parece as histórias de um aluno aqui do Refas. Vamos lá. Lê aí, Camila. Camila? Oi. Lê aí. Entre as suas contribuições nos campos de engenharia mecânica... Da engenharia mecânica e eletrotécnica. Estão os sistemas de potência elétrica em corrente alternada. Sistema polifácicos, de várias fases. De distribuição de energia. O efeito Tesla. Continua. O efeito Tesla. Continua. De transmissão sem fio de energia. A robótica. O controle remoto. O radar. A ciência computacional e a balística. Balística. Continua. A invenção mais famosa, no entanto, é aquela sobre a qual reside a maior controvérsia. Começa aí? Controvérsia, o rádio. O rádio. Entre as suas contribuições no campo da engenharia mecânica e eletrotécnica estão os sistemas de potência elétrica em correntes alternadas, sistemas polifásicos de distribuição de energia,
o efeito Tesla de transmissão sem fio de energia, a robótica, o controle remoto, o radar, a ciência computacional e a balística. A invenção mais famosa, no entanto, é aquela a qual reside a maior controvérsia, o rádio. Gente, ó, as invenções que se deram por meio da eletricidade, né, ó, quais foram? Potência elétrica em corrente alternada, sistema polifásico de distribuição de energia, efeito Tesla de transmissão sem fio de energia, a robótica, o controle remoto, o radar, a ciência computacional e a balística, né? Mas o mais controverso de todos é o rádio. O que é carga elétrica, vocês sabem? O que é carga elétrica? Carga elétrica é uma propriedade ligada à natureza de um corpo responsável pela interação elétrica entre corpos, ou seja, de atração e repulsão. Então, o que é essa carga elétrica? A carga elétrica vai ser um corpo responsável por interação elétrica entre outros corpos. Que interação elétrica é essa? As interações elétricas possíveis é a interação de atração e repulsão. Então, a carga elétrica é um corpo que vai interagir com outros corpos, que no caso são outras cargas elétricas, podendo ser atraída por essas outras cargas elétricas ou repelidas. Ou seja, pode sofrer um processo de atração ou repulsão. Olha aqui as cargas elétricas como são. Toda carga elétrica vai ter um núcleo. Dentro do núcleo das cargas elétricas, a gente vai ter os prótons e os nêutrons. O que são os prótons e o que são os nêutrons? Os prótons são partículas positivas, os nêutrons são partículas, né, como o próprio nome já diz, nêutrons, né, são neutras, partículas neutras, que não possuem cargas elétricas, tá? Então, os prótons, ó, esse T aqui, ó, nos prótons, quer dizer mais, então os prótons são positivos. E ao redor do núcleo das cargas elétricas, né? Aqui, ó, ao redor, a gente tem a eletrosfera, tá? E nessas eletrosferas, que são orbitais, ó, orbitais elétricos, nessas eletrosferas aqui, ó, nós temos o quê? Nesses orbitais elétricos, que a gente chama de eletrosfera, que ficam circulando o núcleo, a gente tem o quê? Os elétrons, tá? Esse sisteminha aqui, ó, de cargas elétricas é chamado de sistema solar. É como se o núcleo fosse o Sol, né? E aqui nessas órbitas vocês tivessem os planetas, que no caso são os elétrons, que giram ao redor do núcleo. E dentro do núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons. Então, essa demonstração é conhecida como sistema solar. Vocês entendem o que são cargas elétricas? São um corpo que vai ter interações com outros corpos, né? Com outras cargas elétricas. Sim. Nas cargas elétricas, vocês têm o núcleo, a eletrosfera, né? Na eletrosfera, que fica ao redor do núcleo, são orbitais, né? Que orbitam ao redor do núcleo, fazendo esse movimento elíptico. Você tem os elétrons. E dentro do núcleo, você tem os prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que são cargas neutras. Né? Tá, eu já tinha isso anotado. É o sistema solar. Isso aí não é o corpo da matéria, não? Sim, não. Na verdade, são a carga elétrica. Na verdade, a carga elétrica é o corpo. É um corpo responsável por interações elétricas. Você vai terminar que horas? Que já são 4. 4h10. Ah, tá certo. Alguém pode ler a estrutura da matéria? Pedro, já li demais. Só que como tem muito conteúdo, amanhã eu vou ter que me acordar para deixar umas aulas gravadas. Tá. Mas é para assistir, pelo amor de Deus. Não adianta, né? Eu gravar as aulas finais de semana para vocês ignorar. Não, eu vou... É mais fácil se você mandar pelo YouTube. Eu vou mandar essas pelo YouTube porque eu não posso mandar as que eu gravo aqui, ó, no YouTube. Porque elas são muito longas. Ah, sim. Eu adoro aula gravada. É muito mais fácil. Eu assisto um cara, quando eu tô com dúvida ainda, eu assisto um cara, o nome dele é Noslen. Ele é bom demais. Ele ensina todas as matérias. Noslen? Sim. Isso. Vamos lá. Não sei.
Estrutura da matéria. Alguém lê? Eu. A matéria é formada de pequenas partículas, átomos. Cada átomo, por sua vez, é construído de partículas ainda menores. No núcleo, os prótons positivos e os nêutrons sem carga. Na Gente, eletrosfera, os prótons, peraí, Pedro. Prótons, ó. Esse T aqui, ó. Lembra de quê, ó? Lembra do sinal de mais, ó. Positivo, tá? É porque tem muito aluno que faz essa confusão. Acha que prótons são negativos, que são neutros. Prótons são positivos, ó. Ele já fica subentendido aqui nesse Tzinho, que são cargas positivas, certo? Nêutrons, nêutrons. Nêutrons sem já tá carga. sendo neutros, né, gente? Pelo amor de Deus. Neutro, nem positivo, nem negativo. E os elétrons, né? Os prótons positivos e os elétrons. Olha aqui esse N, ó. N de negativo, né? N de negativo. Os elétrons são negativos. Os elétrons são negativos, né? Uhum. Negativos. Vamos lá. As partículas eletrizadas, elétrons e prótons chamamos carga elétrica. Então, os elétrons e os prótons são chamados de cargas elétricas. Vina, por que o nêutron não é chamado de carga elétrica? Não já está dizendo, eles não têm carga. Eles são neutros, então eles não são chamados de carga elétrica. Eles apenas são um corpo elétrico, né? Mas eles não são cargas elétricas. Lê aí para mim. Gente, porque hoje está tão quente. Lê aí para mim, Camila. Hoje está realmente quente, viu? Pelo amor de Deus. Então. Só não tô com dois ventiladores aqui, porque um já tá no quarto e outro tá na sala. Nem o ventilador dá jeito, o vento do negócio é quente. Você tá dentro da sua sala no ar-condicionado, né? Tô nada. Olha aí. Tem condições de ficar pagando essa energia. Vai lá, Camila, lê aí. Quando eletrização de um corpo. Quando há um desequilíbrio entre o número de elétrons e o número de prótons, o corpo está eletrizado. Ó, quando a gente tem um desequilíbrio entre o número de elétrons e o número de prótons, como assim vir no desequilíbrio? Uma desigualdade. Vamos supor que eu tenho um corpo, tá? E aí eu tenho 2 mais 2. Esse mais 2 representa o quê? Prótons ou elétrons? Mas... Como assim? Ó, por exemplo, eu tenho um corpo. Corpo aqui, ó. E aí eu tenho esse corpo mais 2. Mais 2 e menos 1. Esse mais 2 representa o quê? Gente, tá bom? Representa prótons. Ó, os prótons não são partículas positivas, gente. Então, se eu tiver positivo, eu tenho prótons. E aqui menos 1 eu tenho o quê? Elétrons. Tá? Então, gente, vocês percebem que o número de prótons é diferente do número de elétrons? Sim. Eu tenho mais prótons ou mais elétrons? Mais prótons. Ou prótons? Prótons, porque eu tenho 2 prótons e só tenho um elétron, né? Então, se eu tiver mais prótons, isso quer dizer que eu tenho um desequilíbrio entre o número de elétrons e o número de prótons. Desequilíbrio é tudo que não é igual. Não está na igualdade, não está em equilíbrio. Então, se eu tiver um desequilíbrio entre o número de elétrons e o número de prótons, podendo ter mais prótons e mais elétrons, ou vice-versa, né? Menos prótons e mais prótons, menos elétrons, ou mais elétrons e menos prótons, eu tenho um desequilíbrio, certo? E toda vida que eu tenho um desequilíbrio entre as cargas elétricas, que são ele vai estar eletrizado. Toda vida que eu tiver desequilíbrio entre as cargas elétricas, que são os prótons e os elétrons, meu corpo vai estar eletrizado, certo? Olha esse cabelo da meninazinha. Tá vendo o que isso acontece, ó? O
corpo dela está eletrizado. Os pelos, eles ficam todos arrepiados, né? O cabelo da mulher está todo arrepiado aí. Por quê? Porque há desequilíbrio de cargas elétricas. Esse aqui é um componente onde ele vai ter desequilíbrio de cargas elétricas, tá? Ó, esse componente aqui você tem mais prótons ou mais elétrons, certo? E quando isso ocorre, a pessoa pega, a pessoa toca, o fenômeno acontece, ó. Todos os fios, né, eles ficarem eletrizados, como se ele estivesse levando um choque, tá? Então, ele fica eletrizados. Então, os pelos, eles ficam arrepiados dessa forma. Então, toda vida que você tiver um desequilíbrio entre cargas elétricas, o corpo vai estar eletrizado. Você tem uma diferença aí de número de elétrons. Ou não? Ei, vocês entendem? Vim, né? 4 e 10. Vocês entendem? Sim, eu quero saber se vocês entendem essa última parte. Sim. Hã? Sim. Pedro? Pedro? Bom, então, eu vou terminar aqui a gravação. Me comunico Ok. com vocês amanhã, tá? Pedro, você entendeu a última parte? Entendi. Não, eu entendi tudo, aliás. Tá. Então, eu me comunico com vocês amanhã. Eu vou deixar uma revisão de inglês, tá? Só uma coisa que eu não vou me lembrar é o nome do pessoal, mas depois eu dou um jeitinho. Mas você pode... Vai estar gravado, você pode ficar... Então. Você anota. Você assiste a aula Então. gravada e anota as partes Pode importantes. ser. Entendeu? Tá. Ou se você quiser, eu posso fazer um material para vocês. Eu já deixo, você só bate e foto. Opa. Fica melhor, né? Fica bem melhor. Então, pronto, a gente vai se comunicando aí. Amanhã pela manhã eu vou fazer essa aula de revisão. Você já sabe entrar, né? Para ver as aulas Já. gravadas. Se você tiver alguma dúvida, você me chama. Vou criar minha senha hoje. É caractere especial, letra maiúscula, letra minúscula e número, tá? Tá.